Bom dia, irmãos queridos, sejam bem-vindos a esse nosso canal da Igreja Batista Memorial de Surubim. Que a graça salvadora do nosso Cristo ressurreto seja derramada sobre a sua vida, sobre a sua família, neste domingo especial da ressurreição de Jesus. Estamos aqui para cultuar ao Senhor e esperamos que essa seja uma experiência genuína, verdadeira e desejada aí no seu coração e de toda a sua família. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos ler a palavra de Deus no Salmo 96. Quero convidar você e os seus a lerem comigo assim: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão diante da sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó família dos povos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Vamos dar ao Senhor a glória que somente ao seu nome é devida, e eu convido você a esse momento estarmos juntos em oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por esta manhã de domingo tão especial para todos nós, cristãos espalhados em todo o mundo. Celebramos neste dia a Tua vitória sobre a morte, a Tua vitória sobre o inferno, a Tua vitória sobre a separação espiritual eterna. Obrigado, Pai, por termos experimentado essa maravilhosa graça Tua, sem que merecêssemos. Obrigado por este dia especial, obrigado pela certeza que tenho de que aí no outro lado há uma pessoa, há uma família em torno da Tua presença, desejosa também de Te adorar, de Te agradecer, de engrandecer o Teu santo nome. Recebe este culto mais uma vez, como cheiro suave, usando cada momento para falar ao nosso coração. Nós assim oramos, certos da Tua presença entre nós, no nome bendito de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus, uma música, duas canções na verdade, de adoração ao Senhor, e a gente volta daqui a pouquinho. Foi tão triste ver no teu olhar a dor que ele sentia. Como prova por tão grande amor, te cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia, além de ti, perdoar os meus pecados. Com autoridade garante vida eterna e paz. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar, em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus
somente eu posso adorar em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu bem, meu Salvador. Mesmo sendo poderoso, decidiu se humilhar, tudo suportou por me amar. Ele é digno de ter toda a honra e poder, pois com seu sangue nos resgatou. Ele é de todo louvor, de toda a glória pra sempre. Digno é o Cordeiro de Deus que venceu a morte e virá pra sempre. Digno é o Senhor Jesus. Ele é digno de ter toda a honra e poder, pois com seu sangue nos resgatou. Ele é merecedor de todo louvor, de toda a glória pra sempre, pra sempre. Digno é o Cordeiro de Deus que venceu a morte e virá pra sempre reinará. Aleluia. Digno é o Senhor Jesus, de Deus que venceu a morte e virá, Ele virá pra sempre Já estamos de volta e eu quero chamar a sua preciosa atenção para um momento especial do nosso culto, onde teremos um vídeo missionário. Estamos ainda em campanha de missões mundiais
O tema da campanha deste ano é Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus. Vamos dizer juntos? Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Muito bem! A divisa está em Filipenses capítulo 4, verso 4, onde a Bíblia diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. O Cristo ressurreto venceu a morte de toda a humanidade e Ele deseja certamente salvar a todos para a glória do Pai. Vamos assistir então esse vídeo e voltamos logo mais. Queridos irmãos, é uma alegria poder trazer para vocês essa saudação no nome de Jesus e dizer que eu sou Gladys, eu sou missionária ali na Nicarágua. Nesse tempo que estamos vivendo uma situação de conflito, uma situação de total desespero mundial, é tempo de nos voltarmos ao Senhor. Esse ano nossa campanha diz: transforme o mundo com a alegria de Jesus. A única alegria capaz de transformar é Jesus. É uma alegria que está dentro de nós. Não é essa alegria passageira que depende das coisas externas. E eu gostaria de deixar uma palavra ao seu coração, fazendo compreender o que diz o apóstolo Paulo também, a cartas aos Romanos, capítulo 15, o versículo 13, ele diz: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Nós podemos transformar o mundo levando essa esperança que é o nosso Deus. O Deus da esperança que pode transformar a vida, porque já transformou a minha e a sua. O Deus da esperança possa encher o nosso coração de gozo, de alegria, de paz. Mas isso é importante nós crermos. A fé é o ponto essencial nesse momento nas nossas vidas. Também nós temos meditado na palavra do Senhor, que nos guia, que nos faz refletir sobre a importância da oração. A maneira que nós temos de transformar o mundo é orando. Precisamos orar por aqueles que nesse momento estão enfermos, por aqueles que estão vivendo momentos de luto, de dor, e também por aqueles que estão doentes emocionalmente, aqueles que não têm esperança, aqueles que não conhecem o Senhor, aqueles que vivem dias ainda mais difíceis, porque não sabem do Deus Todo-Poderoso, o Deus que nós amamos e servimos. Certa vez o Senhor Jesus, caminhando aos seus discípulos, já no momento de deixá-los, quando nós lemos na palavra, no Evangelho de João, capítulo 14, nós encontramos Jesus confortando o coração dos discípulos e Jesus ensinando a eles. Essa palavra eu gostaria também de deixar para você nesse momento. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ainda nesse texto, nós podemos continuar lendo no versículo 27, que diz o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemoreça. Amados irmãos, a palavra do nosso Deus nos traz ensinos preciosos. E nesse texto nós encontramos que o Deus da esperança, o nosso Senhor Jesus, que consola e conforta os nossos corações, nos deixa uma direção de não estarmos preocupados, de não estarmos aflitos, de não estarmos atemorizados,
mas é tempo de crermos no Senhor, crermos no Deus que tudo pode, o Deus que é médico dos médicos, o Deus que tem o poder e o controle de todas as coisas. É tempo de nós crermos no Senhor Jesus, é tempo de nós estarmos preparados para a volta do Senhor Jesus, porque Jesus nesse texto, falando aos seus discípulos, disse que iria aos céus para preparar moradas, mas que Ele voltaria para levar os seus discípulos. E nós somos do Senhor. O Senhor voltará para nos levar, mas talvez o seu coração esteja como o coração de Tomé. Quando Jesus disse, vós sabeis o caminho. Eu e você sabemos que Jesus é o caminho. Mas talvez você esteja como um desses discípulos que mesmo ao lado de Cristo pergunta qual o caminho? Como nós vamos saber o caminho? Então eu quero declarar para você a mesma coisa que Jesus declarou para Tomé. Eu sou o caminho. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Nesse momento de tal preocupação, nesse momento de isolamento, vamos voltarmos para Jesus. Jesus é o nosso caminho de paz. Jesus é a nossa paz, como nós encontramos nesse texto aqui. Ele disse que deixou a paz dele Ele nos dá. E por isso que com essa paz, uma paz que não existe no mundo, uma paz que sobrepassa todo o entendimento, o nosso coração não vai temer, o nosso coração não vai se atemorizar, mas o nosso coração vai confiar. Como o Salmo 23 que nos diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A presença do Senhor nos basta nesse momento. Eu quero trazer para você essa palavra de ânimo, de incentivo, te dizer que você é amado pelo Pai, que Deus está cuidando de nós, que Ele deseja que o meu coração e o seu coração seja inundado dessa paz, que possamos trazer à memória o que nos dá esperança. O Deus da esperança está comigo, o Deus da esperança está com você, o Deus da esperança não nos abandonou, o Deus da esperança já enviou o Consolador, o Espírito Santo de Deus, já enviou o Salvador, Jesus Cristo, aquele que veio para nos dar vida e vida eterna. Portanto, amados, permanecemos confiantes no Senhor, permanecemos unidos em oração, que possamos permanecer participantes da obra do Senhor. No momento de crise, nós temos Cristo e isso nos basta. No momento de crise, nós levamos Cristo para que todos possam conhecer. Aproveite esse tempo em família, louve o nome do Senhor. Cresça no conhecimento, na graça do Senhor Jesus. Esteja juntos com os seus em oração, clamando ao Deus do céu, para que haja uma transformação nessa nação, para que haja uma transformação das nações no mundo. E vamos juntos transformar o mundo com a alegria de Jesus, através das nossas orações, através das nossas ofertas, através do nosso testemunho. Vamos mobilizar, vamos falar do amor de Deus aos nossos familiares, vamos falar a todo aquele que nos pedir a razão da nossa esperança, que é o Senhor Jesus. Que o Deus da esperança te abençoe, que o Deus da esperança te encha de paz e que o teu coração não se atemoreça, mas confie no Senhor. Deus te abençoe. Quero convidar você a um tempo especial de oração na presença de Deus. Romanos capítulo 8, verso 32 nos diz assim: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Juntamente com a ressurreição de Jesus, nós recebemos também da parte do Senhor a paz que precisamos, a esperança que o nosso coração almeja. Por isso, vamos orar, vamos buscar a esse Deus que tão graciosamente nos abençoa diariamente. Senhor, esse dia é tão maravilhoso para nós que somos seguidores do Senhor, pois enche o nosso coração da certeza esperançosa da Tua vitória, Pai. A vitória sobre o pecado, a vitória sobre o diabo,
a vitória sobre o inferno. Obrigado, Jesus, porque naquela cruz estava o meu nome, estava o nome deste querido que ora comigo. Ali o Senhor suportou os cravos, o sofrimento, a humilhação, a maldição destinada a cada um de nós. E como lemos aqui em Tua Palavra, o Senhor nos ensina que, juntamente com a entrega do Teu Filho, o Senhor também, graciosamente, nos concede todas as coisas, tudo o que precisamos para a nossa sobrevivência, subsistência, esperança, alegria, paz interior. Nós estamos vivendo um tempo tão caótico, Pai, onde as notícias são sempre mais graves, as informações que recebemos são cada vez mais desastrosas. Mas quando olhamos para a Tua Palavra, nós percebemos e aprendemos que o Teu sacrifício, a Tua vitória sobre a morte, foi também a vitória sobre as nossas enfermidades. Verdadeiramente, diz a Tua Palavra, o Senhor levou sobre si as nossas dores. Ó Deus, obrigado por essa promessa vitoriosa, que muitos ainda não a têm, não desfrutam, ainda não experimentaram. Que este tempo de celebração da ressurreição de Jesus Cristo seja para estas famílias, seja para estes desempregados, seja para essas pessoas que adoram ao Senhor conosco, um tempo especial de refrigério para seus corações e de encontro com Deus da paz. Eu te peço por tudo isso, Senhor. Abençoa, continuas a aquietar os nossos corações na expectativa esperançosa de que perto está o Senhor de cada um de nós, para trazer a vitória, para cumprir a promessa maravilhosa da Tua bênção sobre os Teus. Esta é a minha oração, Senhor. Continuas a controlar a situação, principalmente do nosso interior, do nosso íntimo, do nosso coração. Vai abençoando todas as pessoas, autoridades e profissionais que estão nos abastecendo, estão cuidando da nossa segurança pública, estão, ó Deus, também tratando dos nossos enfermos, estão suprindo as nossas prateleiras, estão transportando os nossos pacientes. Cuida de todos estes, Pai, com a Tua bênção. Eu assim te oro, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez. E no próximo bloco a gente volta com o recado da Palavra de Deus para o seu coração nesta manhã. Até os serafins, com 3 pares de asas, sentiram tremor naquele momento, pois o Verbo eterno que a tudo criou está se despojando, insígnia por insígnia, da glória que Ele tem. Então se fez o mar de asas estendidas, um grande silêncio, um trono deixado. O que anda entre as estrelas e chama seus nomes está partindo agora, e quem é que não chora, partiu foi por amor. Foi-se esvaziou, semelhante a servo se tornou, semelhante a homem se tornou, foi reconhecido como um de nós, foi e se humilhou, sendo
exaltou de joelhos, céus e terra. O nome dele é Jesus. Toda glória é seu direito, todo poder em suas mãos. Volta ao Pai e traz no peito um povo resgatado por amor. De joelhos, céus e terra, o nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. De joelhos, céus e terra, o nome dele é Jesus. Toda glória é seu direito, todo poder em suas mãos. Volta ao Pai e traz no peito o povo resgatado por amor. De joelhos, céus e terra, o nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. O nome dele é Quero convidar você nesse momento a um tempo de aprendizado da Palavra de Deus, onde vamos estudar sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Hoje nós, cristãos de todo o mundo, celebramos o Advento, que dá sustentação ao cristianismo na nossa vida, que é a vitória do nosso Salvador sobre a morte ao terceiro dia. Se hoje nós podemos dizer que somos cristãos, é por causa dessa verdade que um dia nos alcançou. Cremos que Jesus Cristo está vivo, cremos que o Senhor Jesus triunfou sobre a morte, cremos que o Senhor ressuscitou, cremos que Ele veio para toda a humanidade como o único mediador entre Deus e os homens. Para nós que somos crentes, a ressurreição é muito mais do que participarmos de uma religião. O catolicismo, o espiritismo, o budismo, o islamismo, é uma questão de existência, pois a ressurreição de Jesus, ela representa um chamado de Deus a toda a humanidade, para que participemos da sua vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, e nós vamos ler muitos textos da palavra de Deus, em forma de estudo aqui sobre o advento da ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15, verso 4, a Bíblia diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. A ressurreição de Jesus Cristo, ela é central para a nossa vida. Sem a ressurreição, o Evangelho por si só se esvaziaria, seria apenas palavras ilusórias, vazias de significado, de conteúdo. Por isso, a ressurreição de Jesus não é apenas fundamental para a nossa fé cristã, ela é única, porque não existe no mundo inteiro nenhuma outra religião que se baseia na ressurreição do seu fundador. Pelo contrário, todas as demais religiões irão à cova, descerão ao sepulcro, juntamente com seus adeptos, aonde os seus líderes estarão ali também. Mas o cristianismo não, ele vive. Quanto às provas da ressurreição, nós precisamos, na verdade, entender que antes de provar
que Jesus Cristo ressuscitou, voltou da morte, é preciso também repararmos primeiro que ele precisou morrer, ele precisou ser sepultado. Por isso eu queria trazer aqui a vocês, a partir de agora, algumas provas bíblicas da sua morte, até porque alguns céticos, alguns críticos da palavra de Deus, eles afirmam que Jesus estava apenas no estado de transe ou inconsciente, não houve sepulcro, mas a Bíblia não ensina isso. Vamos então começar lendo aqui Marcos capítulo 15, verso 37, onde a Bíblia diz assim: Jesus, dando um grande brado, expirou. Jesus, de fato, entregou o seu espírito. Neste mesmo Evangelho de Marcos, no capítulo 15, nós temos ainda, a partir dos versos 43 a 45, as seguintes palavras. Diz assim: chegou então José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos se maravilhou de que Jesus já estivesse morto, e chamando o centurião, perguntou-lhe se havia muito que estava morrido, e tendo se certificado pelo centurião, deu o corpo a José. Uma terceira referência está em João capítulo 19, versos 33 e 34, onde a Bíblia diz assim também: mas vindo a Jesus e vendo já morto, não lhe quebraram as pernas, contudo um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e saiu logo sangue e água. Sobre essa referência aqui de João, alguns estudiosos dizem que quando uma pessoa morre, há uma separação entre o sangue e a água nas veias. Na medida que o sangue coagula, que o sangue também engrossa. E isso por si só seria uma prova suficiente de que o nosso Senhor verdadeiramente experimentou a morte, o nosso Senhor verdadeiramente precisou passar por esse momento. Se Cristo não houvesse morrido, é uma outra história, mas certo é que se Cristo não morresse, ainda estaríamos todos sujeitos à lei. A Bíblia, a palavra de Deus, sempre será o manual da vida do cristão. Nela encontramos referências mais que convincentes acerca da morte de Jesus, e o faremos agora também com relação à sua ressurreição. Provas bíblicas da ressurreição de Jesus. E a primeira delas diz respeito ao seu aparecimento como ressurreto a muitas pessoas e em várias ocasiões. Marcos capítulo 16, versículo 9, a Bíblia nos diz que Jesus apareceu a Maria Madalena. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Lá em Mateus capítulo 28, uma outra ocasião, o Senhor Jesus também, ressurreto, apareceu aos seus discípulos, versos 9 e 10, e indo eles, Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E então elas, as mulheres, chegaram, abraçaram seus pés, choraram, e Jesus então lhes disse: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Lucas capítulo 24, o Senhor Jesus, em uma outra experiência, um outro ambiente, aparece também a Simão Pedro. No verso 34, a Bíblia diz assim: os quais diziam: ele ressuscitou verdadeiramente e já apareceu a Simão. A tumba do seu sepulcro vazia, em Mateus 28, versos de 1 a 10, não vou ler aqui,
porque é uma leitura extensa, mas você pode também conferir. A tumba foi fechada por uma pedra de 2 toneladas, rolada por alavancas. Guardas a fixaram naquele túmulo. O selo romano, selo de poder, selo de autoridade, foi ali colocado. Esse selo impedia qualquer violação do sepulcro, era um lacre. Qualquer tentativa de violação quebraria o selo e assim traria punição a quem o fizesse, conforme aquela lei romana daquela época. Mas a tumba estava vazia. O corpo de Jesus havia estado em lençóis e, de acordo com o costume judaico, havia mais ou menos dentro daquele sepulcro, antes da sua ressurreição, 40 quilos de substâncias aromáticas. Elas eram misturadas e formavam uma espécie de goma que era ali aplicada nas faixas de pano e eram praticamente coladas no corpo de Jesus. Mas nada disso foi encontrado, ou apenas esses lençóis, sem o corpo do Senhor. Lá em Atos, no capítulo 3, versos 14 e 15, a Bíblia diz que Jesus também aparece aos primeiros cristãos. Atos 3, 14 e 15. Mas vós negastes o santo e justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, a qual Deus ressuscitou dos mortos, e nós mesmos somos testemunhas. Ele viveu. Essa seja talvez a maior evidência da ressurreição de Jesus, pois eles se entregavam, os discípulos, os apóstolos, eles se envolveram à proclamação do Evangelho, dessa mensagem salvadora, sem nenhum benefício visível, a não ser uma certeza: Ele está vivo e nós o temos visto. Dificilmente eles teriam ido pregar no mundo e teriam suas vidas entregues pela fé, se não tivessem em seus corações essa convicção, assim como fizeram depois os grandes mártires do primeiro século da era cristã. Nós já vimos Paulo dizer que se ele não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se a ressurreição de Jesus não tivesse sido ocorrida, se não tivesse sido realizada, se não fosse verdadeira, toda a mensagem do Evangelho se basearia numa mentira. Todos aqueles que ao longo da história pregaram essa mensagem, morreram por essa mensagem, na verdade teriam pregado e morrido em vão. E quais os significados para a nossa vida? Quais as aplicações da ressurreição de Jesus para nós hoje? Em primeiro lugar, a ressurreição de Jesus é a certeza da sua divindade. Jesus é Deus, irmãos. Ele disse: eu e o Pai somos um. Romanos capítulo 1, versículo 4, nós temos essa verdade exposta na palavra do Senhor. Romanos capítulo 1, verso 4 diz assim: declarando Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. O nosso Senhor Jesus, Ele é plenamente Deus, e mesmo sendo Deus, deixou a sua glória por amor a cada um de nós. E nós, o que temos deixado por amor a Ele? Ele deixou a sua glória, esvaziou-se de si mesmo, sendo Deus, tornou-se homem. Mas e nós? O que temos deixado por amor ao Senhor? Em segundo lugar, a ressurreição de Jesus é a certeza da nossa salvação. Maravilha, irmãos. 1 Pedro capítulo 1, verso 3, a Bíblia diz assim: visto como o seu divino poder
nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. A ressurreição de Jesus confirma para nós que a sua morte foi uma oferta suficiente, uma oferta eficaz pelos nossos pecados. E a pergunta nessas horas é: você já recebeu Jesus como seu Salvador? Já aceitou o ressurreto, confessando a Ele os seus pecados? Em terceiro lugar, a ressurreição de Jesus é a segurança da nossa fé. Acompanhe comigo aí Romanos, ou melhor, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7, a Bíblia diz assim: depois ele foi visto por Tiago e depois por todos os apóstolos. E lá no verso 17, a Bíblia diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permanecemos nos nossos pecados. A ressurreição de Jesus, a sua vitória sobre a morte ao terceiro dia, é a segurança da nossa fé. Conforme nos ensina a palavra, se não houvesse ressurreição, ainda estaríamos debaixo da condenação, ainda estaríamos sem perdão, ainda estaríamos na condição de pecado, de separação eterna do Senhor. Será que você tem vivido hoje como se ainda não houvesse sido perdoado por Jesus? Mesmo experimentando essa graça salvadora da ressurreição, como você tem vivido hoje, se declarando um filho de Deus? A ressurreição de Jesus, em quarto lugar, é a segurança da nossa própria ressurreição também. Que maravilha, irmãos! 2 Coríntios capítulo 4, versículo 14, a Bíblia diz assim: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus, e nos apresentará convosco. Olha que promessa maravilhosa, irmãos! O mesmo poder de Deus que ressuscitou, que operou na ressurreição de Jesus, vai também nos ressuscitar um dia, irá também operar em cada um de nós, que um dia recebemos a Jesus como nosso Salvador. Diante dessa verdade declarada, não há como temermos a morte. Embora ninguém queira morrer, mas medo dela ninguém deve ter. O mesmo Deus que operou o milagre transformador, o mesmo Deus que ressuscitou a Jesus, um dia nos ressuscitará também. Meu querido ouvinte, amado no Senhor, para nós, por conta da ressurreição e graças a ela, a morte não representa mais o fim. A nossa vida, por causa da ressurreição de Jesus, não é algo que está confinado a um período definido de anos. Não, irmãos. Jesus morreu, sofreu em nosso lugar, mas ressuscitou para que um dia eu e você também pudéssemos ressuscitar, assim como Ele. Por outro lado, infelizmente, talvez aí na sua casa, nem todos que assistem essa mensagem cultuam conosco, nem todos ainda viverão essa eternidade diante do Senhor. A Bíblia diz que uns ressuscitarão para a vida, porém outros ressuscitarão para a morte. Em que situação você está? Em que situação você deseja continuar? Vamos ouvir uma música e estaremos voltando logo mais. E eu quero fazer uma oração no próximo bloco aqui do nosso culto, próximo momento, fazer uma oração por você. Vamos ouvir então essa canção, em nome de Jesus.
Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz somos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor. Quando ele morreu, eu também morri. Quando ele reviveu, eu também revivi. Oh, 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 oh. Quando ele venceu, eu também venci. Ele subiu ao céu, eu também vou subir. Eu vou subir. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz. Deus seja louvado nesta manhã. Quantas certezas maravilhosas aprendemos, quantas certezas absolutas a ressurreição de Jesus traz para nós na palavra de Deus. Certeza da divindade de Jesus, certeza da segurança da nossa fé, certeza da nossa salvação, certeza da nossa própria ressurreição. Deus, muito obrigado por este milagre operado na cruz. Muito mais do que olhar para aquele momento com pesar no coração, nós olhamos com gratidão, porque foi através do teu sacrifício que nós passamos a ter essas certezas como realidade experimentada nas nossas vidas. Se nesta manhã esta pessoa que ora comigo, que ouve a tua palavra, ainda não tem quaisquer destas certezas na sua vida, ainda não as experimenta, concede-lhe, Pai, pela tua compaixão e graça, que neste momento esta pessoa possa desejar confessar a Ti o seu pecado, agradecer ao Senhor pelo seu sacrifício e convidar Jesus para ser o seu Salvador e ocupar o trono do seu coração. Eu te peço por isso, meu Deus, muito obrigado por aqueles também que experimentam já cada uma dessas certezas em suas jornadas de fé e caminhada aqui nesta vida passageira. Um dia receberemos também este corpo em glória. Um dia estaremos diante do Senhor para todo sempre celebrarmos a Ti. Esta vida é apenas um ensaio daquilo que será a grande festa, o arrebatamento da igreja, o grande casamento com o Cordeiro que há de nos buscar.
que a graça salvadora de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Teu Santo Espírito sejam sobre esta vida, sobre esta família e sobre a Tua igreja, espalhada em toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém, amém, amém. Graças a Deus, estamos finalizando aqui este culto da manhã e eu quero convidar você para hoje à noite. E como falamos com os irmãos da nossa igreja Batista Memorial de Surubim, estamos realizando hoje à noite a ceia do Senhor. Você aí na sua casa, junta a sua família, separa pela quantidade dos membros da família os pedaços de pão, as taças, os cálices com o suco de uva, e nós vamos ter aqui à noite mais desse advento, desta celebração da vitória do nosso Salvador ressuscitando ao terceiro dia. Convidamos você a estar conosco novamente, logo mais às 18 horas. Que Deus te abençoe, um domingo da ressurreição, cheio de vitória e da graça de Deus na sua família. Fiquem na paz, em nome de Jesus. Mortos, quem vivo está. Por que procurar no que já foi aquele que é? Não há mais razão pra chorar. A morte não o segurou. A eternidade agora toca aqui. Luz sobre a escuridão. O Redentor ressuscitou. Olhar dentre os mortos, quem vivo está. Por que procurar no que já foi aquele que é? Não há mais razão pra chorar. A morte não o segurou. A eternidade agora toca aqui. Luz sobre a escuridão. O Redentor ressuscitou. Razão pra chorar.